Pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Zacarias, capítulo 11. Sejam bem-vindos, meus amados. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é escatológico, porque, como eu falei para os irmãos, o livro de Zacarias, o profeta Zacarias, ele é também apocalíptico. E o profeta aqui, no capítulo 11, vai se referir a 30 moedas, justamente o preço que o Senhor Jesus foi avaliado. Zacarias 11 é o capítulo de hoje, essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, desde 1º de julho de 2021. Oremos por Jerusalém. Amado Deus, bendito, santo e eterno Pai. Queremos orar pela paz de Jerusalém, rogar a tua bênção, a tua proteção sobre essa cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei, cidade que está no centro da terra e desenhada na palma das tuas mãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Pesaram o meu salário, 30 peças de prata. Zacarias começa o capítulo 11 assim: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Tem um salmo que diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Tem outro salmo, é o 92, diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma madeira muito forte, cerca assim de 3 metros ou mais de espessura, uma madeira nobre, imponente, e que, sendo do Líbano, trouxe para essa região uma marca, né? Cedro do Líbano. E nós vamos ver aqui, nos versículos seguintes, o profeta se referindo a outras madeiras também, todas elas simbolizando aqueles que oprimiram Israel. Então o Líbano, o cedro. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Isso aqui está falando de liderança, tá? Então, quando se fala de cedro, cipreste, que é outra madeira nobre, carvalhos de Bazã, o bosque forte foi derrubado, ou seja, Deus derrubou toda a liderança corrupta que não honrou o seu nome, ou irá derrubar. Isso aqui é uma profecia, né, para o futuro. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Olha aí, irmã Lúcia, lá da Fazenda Jordão, em Itauá, no Ceará. Aqui está falando do Rio Jordão e dos cedros, dos ciprestes, dos carvalhos que haviam ao seu redor. E quando diz voz de uivo dos pastores, como eu disse ontem, não necessariamente aqui pastor de ovelhas ou pastor do ministério cristão, mas está se referindo à liderança geral que havia em Israel, ok? Aqui está se referindo, pastores é uma palavra
genérica, tanto é que a Bíblia diz: direi de Ciro, é meu pastor. Ciro era um rei ímpio. Tá? Então, Deus também chama Davi de pastor, diz: tirei do meio das ovelhas para ser pastor do meu povo Israel. Então, esses pastores aqui eram os líderes que destruíram a nação. Por má administração, por corrupção, por se rebelarem, por pecarem contra o Senhor. Então, agora eles estão gemendo, uivando. Quem uiva é lobo, né? Pois é, eles estão uivando. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, líderes, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, aqueles que estão destinados à morte, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Ainda hoje pela manhã conversava com uma irmã, ela está nos assistindo aqui, sobre a postura, né, de alguns pastores. E muitos fazem isso aí, fazem do rebanho de Deus mercado. E Paulo falou isso. Vendem as ovelhas para políticos, para eventos e coisas do tipo, né? Então, nesse momento aqui está falando dos líderes em geral, mas se aplica, obviamente, principalmente àqueles que são de fato pastores de ovelhas, aqueles que lidam com pessoas. Então, cujos possuidores as matam, aqueles que deviam cuidar estão matando as ovelhas. E não se têm por culpado, eles acham que estão certos. E cujos vendedores dizem, ainda agradece. Lembra daquele político que recebeu a propina e orou agradecendo a Deus? Pois é. Louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Ou seja, não cuidam das ovelhas, estão cuidando de si mesmos. Era assim os líderes de Israel, e é assim que ocorre com muitos líderes espirituais nos nossos dias. 6. Certamente não terei mais piedade dos dos moradores desta terra. Eram matadores também. Meu Deus. Moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Ou seja, eles se corromperam, se rebelaram, né? E agora eles serão entregues por conta do seu pecado. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança. As ovelhas da matança aqui é o povo de Israel. As pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas para apacentar, né? Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tomei 2 varas. A uma chamei graça, a outra chamei união. E apacentei as ovelhas. Eu fiz isso com Israel, uma aliança eterna. 2 varas, graça e união. E destruí os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles. Em outra tradução diz: a minha alma se angustiou deles. Deixa eu ver aqui rapidinho. 11:8, né? Deixa eu ver aqui como é que diz a outra. A minha alma teve fastio. A minha alma se enfastiou. Aqui fala se impacientou. Deus teve fastio desses pastores. E também a alma deles se enfastiou de mim.
enjoaram de Deus, cansaram de ser pastor. 3 pastores aqui, quem são? Irmã Vera. Bem-vinda, irmã Vera. Irmã Vera é uma benção, está aí todos os dias, chega cedo, é a primeira a comentar. O jovem Alencar também lá da Bahia, sempre está por aí. Ontem você faltou, meu jovem, tá? Estou aqui marcando sua presença. Estou marcando você durinho. É isso aí. Alencar, meu irmão mais velho, está lá em Paripe, Salvador, Bahia. E eu quero explicar para vocês quem são esses 3 pastores. Por que 3 pastores? Isso aqui é simbólico. Zacarias é um livro apocalíptico, um livro de linguagens, de simbolismos. E 3 pastores aqui são sacerdotes, profetas e os líderes políticos. Ok? Sacerdotes que falam em nome do povo a Deus. Profetas que falam em nome de Deus ao povo. E os líderes políticos, que aqui eram reis e os administradores da cidade. Deus destruiu os 3 no mês. Por quê? Porque eles se enfastiaram de Deus. Não tinha fome de Deus. A minha alma tem sede de ti, diz o salmista. Né? Eles não tinham mais fome de Deus. E Deus também se enfastiou deles. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. O que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada uma a carne da outra, as ovelhas, comendo a carne uma das outras. Acontece isso por aí, né? Tem muita ovelha que quer comer a carne, quer comer o fígado, os rins da outra. Misericórdia. É o que aconteceu em Israel. E é o que acontece em muitos lugares. Quando Deus entra com espada, né? Com julgamento, quando Deus entra para apacentar, ele executa o seu juízo e a sua graça sobre aquelas que forem fiéis. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Graça, eu ofereci, eu me doei, eu dei a vocês a terra prometida, eu dei a vocês um nome de nação santa, de povo adquirido, sacerdócio real. Deus chamou Israel de nação santa. Mas aí ele se irritou agora e aquela vara chamada graça ele quebrou. Versículo 11. E foi desfeito naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Seja um pobre do rebanho. Eu sou um pobre do rebanho. Porque quando Deus fala, eu entendo. Foi Deus quem falou. Aleluia. Os soberbos não entenderam. Mas os pobres do rebanho que respeitavam, disseram: isto é palavra do Senhor. É Deus que está usando Zacarias. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me meu salário. E, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Tem até uma música, né? 30 peças de prata. Lembra alguma coisa? Com quantas moedas por quantas moedas Judas traiu Jesus? 30 moedas de prata. Esse texto se refere ao episódio em que o traidor Judas Iscariotes traiu o Senhor. E olha só, o versículo seguinte diz: e o Senhor disse, o Senhor, pois, disse-me, arroja isto ao oleiro, esse belo preço. Isso aqui é ironia, tá? Belo preço. Vocês me avaliaram muito bem. Que belo preço. 30 moedas. Em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Bem, esse preço de 30 moedas era a metade do valor de um escravo.
o escravo eram 60 moedas. 30 moedas de prata era o preço que se dava por um boi, quando alguém, por acidente, matava o boi do seu vizinho, do seu amigo, ele tinha que indenizar com 30 moedas de prata. Foi esse o preço que avaliaram o pastor de Israel. Por isso Jesus disse, eu vim para o que era meu. O texto de João diz, né? Veio para o que era seu, ou seja, os judeus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, glória a Deus, eu recebi. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu o bom pastor e é filho de Deus, diga amém. Aleluia. Mas eles avaliaram o pastor Jesus por 30 moedas de prata. Isso está em Mateus, capítulo 27. Depois você confere aí, estou com a Bíblia, palavra-chave aqui, essa Bíblia toda amassadinha. É a minha Bíblia da live, tá? Glória a Deus. Diz assim, 27, versículo 8. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. 9. 27, 9. Então se realizou o que vaticinara. O que vaticinara quer dizer o que predisse, o que profetizou o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. 10. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Meu Deus, que cumprimento perfeito. Campo do oleiro e 30 moedas de prata, tá? Em Mateus 27, do 8 ao 10. Agora, Mateus disse que foi o profeta Jeremias. E agora, meu amigo João Soares, de Parnamirim, e agora, meu irmão Alencar, foi Zacarias ou foi Jeremias? Bem, a Bíblia, a palavra-chave, traz aqui 3 explicações. Primeiro que era comum os profetas citarem outro, e quando ele profetizava da mesma forma, eles diziam que ele profetizou no espírito de Zacarias. É assim que é falado de João Batista, né, que veio no espírito de Elias, porque ele profetizou da mesma forma, como um pregador duro, né, e etc. Essa é uma ideia, tá bom? Pode ser que o Mateus tenha se equivocado, pode, mas existe também a tradução judaica afirma que Zacarias profetizou no Espírito. É possível. É possível que Mateus estivesse respaldado nessa ideia. Outra interpretação que explica a declaração de Mateus é de que o modo mais antigo de dividir os livros do Antigo Testamento, né, a terceira seção continha os livros proféticos e começava com Jeremias, ok? Então, na divisão antiga da Bíblia, dividia em 3 partes, e essa última parte era todos os profetas, maiores e menores. E o primeiro livro era Jeremias. Então, quando Mateus diz, em Mateus 27, que essa profecia foi dita por Jeremias, provavelmente ele conhecia o livro dessa forma, né? Era um livro com salmos, por exemplo. São 150 salmos, né? Então, profetas eram um bloco de livros e começava com Jeremias. Então, ele pode ter citado por conta disso, tá bom? Então, essa profecia se cumpre em Mateus 27, versículo 8, e quem profetizou foi o nosso querido Zacarias. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Reino do Norte e Reino do Sul vão se separar. Deus fez isso. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Presta atenção nisso aqui.
toma o instrumento. 1, 2, 3. Opa, querendo travar aqui. O instrumento de um pastor insensato. Pastor insensato, 16 agora. Porque eis que suscitarei um pastor na terra. Cuidado com ele. Que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Gente, esse pastor não vale nada. Esse pastor, ele não buscará a pequena, ou seja, ele só fala com os grandes, com as autoridades, né? Os políticos. Não curará a ovelha ferida, não apacentará a sã, mas ele come a carne das ovelhas. Se alimenta da gorda e despedaçará as suas unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Segundo os intérpretes, os teólogos, provavelmente esse pastor inútil se refere ao anticristo, já que o pastor que foi avaliado por 30 moedas de prata, que belo preço, que vergonha, Israel. O pastor verdadeiro foi avaliado por 30 moedas de prata. Foi traído, foi vendido, foi rejeitado. Crucifica-o! Mas é vosso rei. Pilatos quis livrar de tudo que é jeito. E eles disseram, não, só temos um rei que é César. Que farei de Jesus chamado Cristo? E eles gritaram, crucifica! 30 moedas de prata foi o preço que avaliaram. Enquanto o falso pastor é recebido. O pastor inútil é recebido. O pastor que não cuida, o pastor que, olha o 16, olha a ficha dele. Ele não cuida dos que estão perecendo, não busca a pequena, só fala com os grandes, não cura as feridas, não apacenta as que estão sãs, mas ele come a carne das gordas e come até as unhas. Então o falso pastor aqui aponta para o anticristo. Eles rejeitaram Cristo e em breve, muito breve, vão receber e aceitar. Na primeira parte da semana, na primeira parte da grande tribulação, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Ok? Isso é escatologia e o livro de Zacarias é apocalíptico, é escatológico. Pesaram o meu salário, belo salário, 30 moedas de prata, preço de um boi, da indenização de um boi, metade do preço de um escravo. Foi assim que Jesus foi avaliado. Deus tenha misericórdia do povo de Israel, que venha reconhecer no final dos tempos Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Obrigado, princesa Radassa do meu coração. Nós batemos 8K, estamos caminhando para os 9. Não vou passar esse slide aqui, porque já passou desse número, tá? Já estamos bem na frente. Eu vou digitar aqui quantos temos já. Para a glória de Deus, só faltam 4 livros e já está acabando Zacarias, que vai até o 14. Amado Deus e eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado nesta tarde. Eu louvo e exalto o teu nome e peço a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família que recebe esta live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nesse momento eu oro reivindicando, ó Deus, implorando que o Senhor lembre da palavra que disse a Abraão em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem. Nós estamos debaixo dessa promessa, somos a nação amiga de Israel e nós rejeitamos todo acordo contrário. E a segunda parte que diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, que assim seja sobre os inimigos de Israel e sobre os inimigos do Brasil. Abençoe a nossa nação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você disse amém, diga Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco, às 18 horas, tem
oração da noite. Um abraço e paz seja convosco.